Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Através da leitura do livro Universo em Desencanto, você vai desenvolver o raciocínio. E com o raciocínio desenvolvido, você vai sempre acertar em tudo. Com o pensamento, só desacerto. E com o raciocínio, acerto em tudo. Então, vamos parar de pensar e vamos começar a raciocinar através da leitura do livro Universo em Desencanto. É sobre isso que nós vamos falar. Pensamento, desacerto e raciocínio, acertos. Oswaldo, o que é importante destacar para as pessoas é a natureza de cada um. Pensamento e raciocínio têm logísticas absolutamente distintas. Isso aqui para a gente começar a falar sobre o assunto. Pensar é uma coisa, raciocinar é outra. O raciocínio, o estudo do raciocínio, é o estudo da relação entre duas partes. Para você poder relacionar estas duas partes, é necessário que você conheça as duas partes. Caso contrário, você jamais raciocinará. Para conhecer o outro lado da vida, ou para raciocinar sobre o outro lado da vida, você precisa conhecer. Se não o conhece, você tem que pensar. Porque o pensamento foi feito para teorizar precariamente a ignorância de si próprio. Então o pensamento ele existe para lapidar. Por isso é que ele nem sempre acerta. Acerta uma vez, mas não acerta na outra. O pensamento é a base da espiritualização. Não necessariamente a religião, mas a filosofia e a ciência, e fortemente a ciência, porque a espiritualização da científica é exatamente o método científico, está baseada no método científico, que é o método da experimentação. Quando o cientista está investigando algo, é porque ele não conhece, ele tem que teorizar. É o pensamento em ação. E acerta ou não acerta, conforme a comprovação que ele possa ter. O raciocínio não nega o acerto precário quando o pensamento, quando a teoria dá certo, mas nem sempre é plena. Principalmente sobre as questões da vida que o ser humano, na sua ignorância de pensador, sofredor, mortal, não consegue alcançar. Porque é o outro lado da vida, o antes do ser. E o antes do ser é que vai dar ao ser humano, o conhecimento do antes do ser, é que vai dar ao ser humano a capacidade de raciocinar. Portanto, ninguém podia raciocinar até que ficasse conhecendo o antes do ser. Muita gente pensa que o outro lado da vida é depois da morte. O outro lado da vida que eu estava me referindo, e estou me referindo, é o antes desta vida. Porque muita gente pensa que morre. Não há morte. Se não há morte, há toda a transformação. E o antes de ser o que somos é que nós precisávamos e precisamos urgentemente conhecer para poder raciocinar. Porque a lógica é exatamente esta. E como ficava um pouco difícil ficar experimentando sobre essa questão do antes do ser, ninguém conseguia experimentar, né? O sujeito, vou dar uma morridinha aqui, vou ver como é que é do outro lado, quando eu voltar eu conto para vocês. Mas o problema é que quando volta, nas transformações, já esqueceu de tudo que todos os transes que passaram nas suas transformações. Então é por isso que o ser humano, com o pensamento, nunca poderia alcançar a sua verdadeira origem. Mas com o raciocínio pode. E dirão vocês, mas como assim? É que do outro lado, do antes do ser, do primeiro mundo, podemos assim resumir, vem um ser especial que vem trazer o conhecimento. No trazer o conhecimento, o ser humano passa a conhecer. No conhecer, ele começa então a raciocinar. A fase do terceiro milênio, a imunização racional, tem exatamente este objetivo. Traz o conhecimento. Está no livro Universo em Desencanto, na cultura racional, a informação sobre o antes do ser. O antes de ser água, o antes de ser sol, o antes de ser matas, o antes de ser animal, o antes de ser tudo. A cultura racional traz a informação. E aí, então, a pessoa,
Ao ter noção e o sentido desta informação, por isso é que se estuda o universo em desencanto, e não ficamos adorando, acreditando. Não, é estudando. Ao ter esta noção da informação simples e objetiva que está no livro Universo em Desencanto, aí então o ser humano, pelo fator natural da sua construção, ele passa a raciocinar. Naturalmente, não é milagre. Tem que ainda experimentar, mas agora, veja bem, nós estamos experimentando com um conhecimento que é o antes do ser. Por isso que muita gente ainda, ao estudar o universo em desencanto, eu diria a totalidade, não muita gente, mas a totalidade, tem que experimentar primeiro. Então nós pegamos no livro para experimentar, até conhecer. No que passa a conhecer, passa a raciocinar. Então o processo de desenvolvimento do raciocínio, por intermédio da leitura do livro Universo em Desencanto, tem esta base lógica de que nunca ninguém raciocinou, porque nunca ninguém conheceu o antes do ser. Então, vem do primeiro mundo a verdadeira origem, a informação para que todos passem a ter ciência e no sentir a ciência do que é o antes de ser água, o antes de ser matéria, o antes de ser tudo, aí a pessoa tem, na sua própria construção, comprovando que a nossa verdadeira origem é essa, a identificação. Mas cada um no seu tempo, porque todos passaram a fase da espiritualização, ou seja, da experimentação, e muitos se fanatizaram e achando que já tinham encontrado a verdade. Como os nossos grandes cientistas hoje se julgam no mérito do conhecimento da verdade, porque algumas coisas eles conseguem acertar pela experimentação, mas a maior parte eles não acertam, principalmente sobre si próprios, sobre o antes do ser. Se querem acertar, está na hora de desenvolver o raciocínio com base, com lógica, com provas e comprovações. É verdade. A questão do pensamento é para quem ignora. Um estudante que precisa aprender alguma coisa, ele é obrigado a pensar. Ele é obrigado a usar a máquina do pensamento para adquirir o conhecimento, fazer um esforço, e sempre entra a repetição, aquela coisa dos romanos, repetitio est mater studiorum, e ele vai lotar os gigabytes da sua máquina do pensamento e vai precisar depois de sono profundo para gravar esse conhecimento lá do outro lado do cérebro. E aí ele tem um conhecimento, mas é um conhecimento especulativo, um conhecimento dado pela energia elétrica. E antes ele tinha desconhecimento. É diferente da ignorância, que todos nós nascemos na mais profunda ignorância, assim está nos textos védicos, quando a gente vem parar nesse segundo mundo, né? Tamas, quer dizer, o modo material da energia magnética, ignorância. Depois, com a energia elétrica, a gente vai aprendendo as coisas por esse método especulativo, né? E ainda assim, cai sempre naqueles adágios antigos, só sei que nada sei, né? Ou, como eu vi no programa, eu gostei muito do áudio do programa de rádio, né? Ser ou não ser, eis a questão, já é Hamlet, né? Shakespeare, mas dá no mesmo, continua sem saber. A revelação só vem de cima. Eu me lembro, no Retiro Racional, eu novinho lá, década de 70, o mestre mandou afixar um Jornal do Brasil, era um jornal de domingo, falando sobre Big Bang, uma página inteira, muito bacana, a reportagem, e no final da história, o jornalista, né, científico, entrevistando vários físicos de mecânica quântica, astrofísicos, etc., ele saiu com uma que me gravou, né, sem esforço nenhum. A ciência, ao longo de muitos e muitos séculos, conseguiu subir a montanha da ignorância. E, depois de muitos e muitos séculos, conseguiu essa escalada difícil, chegou lá em cima, encontrou quem?
os teólogos sentados há milênios lá em cima, todos dependendo de revelação. Então o mestre Manuel Jacinto Coelho mandou fixar isso lá, ele sabia o efeito que ia dar em mim, foi forte. Então estou aqui compartilhando com vocês. A montanha da ignorância, a ciência pode conseguir um conhecimento especulativo, mas o conhecimento revelado de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, esse conhecimento que tem base lógica, tem provas e infinidades de comprovações. Quem é estudante de cultura racional é todo dia, toda hora, comprovações. E isso daí faz a pessoa desenvolver o seu raciocínio e voltar para de onde nunca devia ter saído. Para o Dr. Carlos, só uma inserção rápida, antes do professor Horta falar, me permita só, dos cursos que estão no livro Universo em Desencanto, que o Racional Superior nomina 69 cursos, 41 conhecidos e outros 28 desconhecidos da mente humana. Um dos cursos conhecidos que ele nomina aqui é o estudo do raciocínio. Nos seguintes termos, simples e objetivo: dedução das razões e desenvolvimento. Então, o estudo do raciocínio feito no Universo em Desencanto é a dedução das razões e desenvolvimento. Ora, razões, que razões ele está se referindo? São as duas partes. Né? Então tem que haver o conhecimento das duas partes e não apenas de uma para a gente poder estudar o raciocínio. Professor. O termo usado, raciocínio, pensamento, imaginação, isso tudo foi uma evolução daquele que a gente chama do animal racional. Animal racional porque ele é um ser animado, dotado de intelecto. E tem o outro animal irracional, que não tem essa grandeza, né, essa coisa toda. Mas então foi uma evolução do animal racional, começando lá pelos idos, quando podemos dizer, no início do desenvolvimento de toda a sua cultura, começando lá com a energia magnética. Então ali, aquilo que não era capaz de os seus treinamentos fazer, que era a questão do som, né? Aquilo foi aperfeiçoado, tanto o som quanto a imagem. Tanto é que o livro cita que ele não conseguia falar, era gago, né? Então não tinha o domínio do som. E através dessa evolução da energia magnética, ele conseguiu dominar essa fase, ou seja, que a gente chama da imaginação. A seguir, o esforço, e tudo isso teve, por exemplo, a participação, ele, né, o ser humano, isso tudo teve a participação dos habitantes do mundo invisível, porque ele só, mesmo com treinamentos, ele, né, o ser humano, ele não teria como evoluir por si só, é estanque. Ele ficou como sendo o porta-voz do mundo invisível. O mundo invisível seria como que uma muleta. O mundo invisível seria a muleta. É a forma dele se conduzir. Professor Horta, está faltando citar Arquimedes. O próprio Arquimedes, quando estabelece o princípio da alavanca, ele tem os 3 pontos. O ponto onde age uma força, o ponto onde há uma resistência e o ponto onde tem um apoio. Então a alavanca tem as 3 partes. O raciocínio é igual a uma alavanca. A força que age, a força que é a resistência e o apoio. O que nos faltava era exatamente o apoio. Exatamente. E isso aí foi feito através dos habitantes do mundo invisível. Então ficou sendo o ser humano como ferramenta deles.
né? Como um aparelho, como um porta-voz, como queira entender. Daí chegamos a todas aquelas formas de pensamento, com a evolução total deles, todas aquelas formas de pensamento, já citadas aqui em outros momentos, mas é bom relembrar, cujas formas são filosofia, religião, ciências e artes. Essas são as 4 formas de pensamento. E daí ficando ele totalmente preparado para a fase do qual estamos vivendo hoje, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio, através da energia racional. Essa que é a questão, que é a finalidade, né, de todas essas formas de pensamento, foi feita para que ele pudesse alcançar esse nível do desenvolvimento do raciocínio através da cultura racional. E Arquimedes dizia: me dê uma alavanca e eu moverei o mundo. Olha a alavanca que Arquimedes precisava naquela época. Está aqui o livro Universo em Desencanto. Oswaldo. Quem não se conhece, sofre e padece. Então, venha se conhecer com a cultura racional, com o livro Universo em Desencanto. Pare de sofrer, pare de desacertos. Acerte sempre com cultura racional, o livro Universo em Desencanto. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção. Salve!